Começa agora na Sagres, Repense Consumo. Apoio, Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renaps e a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e a produção sustentável que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS 12. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, juntamente com o repórter do Sistema Sagres de Comunicação, Samuel Straiotto, faremos a mediação da transmissão dessa live que tem como tema o desperdício de alimentos. Oi, Samuel, bem-vindo, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo jóia, muito obrigado. Aqui estamos novamente, mais um capítulo do nosso Repense. Convido a você a estar conosco aqui nesta hora, interagindo, falando deste tema tão importante, o desperdício de alimentos. Você pode participar conosco mandando sua mensagem lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Jéssica. Isso aí, as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Olha só, hoje aqui na Arena Repense nós recebemos a Maristela Sodré, chefe de cozinha especializada em gastronomia sustentável e embaixadora Lixo Zero. Maristela, bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando mais uma vez de gastronomia sustentável, que é minha vida, né? Prazer recebê-la aqui na Arena Repense. Quem também participa deste bate-papo aqui com a gente hoje para falar sobre desperdício de alimentos é a Paula Muleta, engenheira sanitarista e ambiental e também embaixadora e consultora Lixo Zero. Paula, seja também muito bem-vinda aqui à nossa arena. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante nessa era que a gente vive, esse momento tão importante aí, falar sobre esse tema. Muito obrigada. Agradecemos também aqui a participação da Marli Afonso dos Santos, ela que é analista educacional da Renaps Polo do Paraná. Marli, seja também muito bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Muito obrigada, é um prazer fazer parte e falar um pouquinho sobre esse tema muito importante. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renaps e do Job, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e o Sistema Sagres de Comunicação. Para a gente então começar o nosso bate-papo na Arena Repense de hoje, vamos chamar aqui uma matéria da repórter Nívia Ramos, falando sobre como é preocupante a questão do desperdício de alimentos aqui no Brasil. Cerca de 17% de todo o alimento produzido no planeta vai para a lata de lixo. Nós vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem da Nívia Ramos. Feira do Cepal do Jardim América, em Goiânia. Mexerica, mamão, banana, tomate, alface. Alimentos que não servem mais para o consumo humano e vão para o lixo. Os vendedores disseram que não adianta deixar os produtos na banca. Às vezes o freguês está um raladinho de nada, só por fora, superficial, eles não querem. E a gente respeita isso também, porque o cliente está comprando, né? Talvez uma marca que está verde, mas está pretinha ali, não vai. A pessoa não leva. Aí a gente tem que reutilizar ou joga fora, não tem como. Mas o problema vai muito além das feiras. Segundo um relatório publicado no ano passado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 14% dos alimentos produzidos no mundo se perderam entre a colheita e a venda. No caso de frutas e verduras, as perdas chegaram a 20%. Cerca de 17% da comida produzida em 2019 foi parar no lixo de comércios, restaurantes e outros serviços alimentares. E não para por aí. O estudo mostrou que em casa, 11% dos alimentos que compramos também foram jogados fora. O número é assustador.
quase 1 bilhão de toneladas de alimentos foram parar no lixo. É impossível que nós continuemos com um quadro tão grave de pessoas passando fome e, ao mesmo tempo, desperdiçando tantos alimentos ao redor do mundo. No caso brasileiro, também é um problema seríssimo a ser enfrentado. O Brasil já desperdiça atualmente em torno de 26 milhões de toneladas de alimentos. Então, quando a gente fala em desperdício de alimentos, não é apenas o alimento que está sendo jogado fora, mas também a terra que foi utilizada, a energia que foi utilizada, a água que foi utilizada para plantar esses alimentos que vai para a lata de lixo, o trabalho das pessoas para produzir esses alimentos. Então, é uma questão que não é possível mais que nós toleremos. Nós temos que enfrentar para conseguir atingir um mundo sem fome no ano de 2030. A Organização das Nações Unidas, através do Programa Mundial de Alimentos, vem atuando no combate ao desperdício. Como grande parte das perdas acontece entre a colheita e a venda, a ONU propõe que as pessoas adquiram alimentos in natura de produtores que estejam próximos de onde elas moram. Unido a isso, outras boas iniciativas vêm sendo desenvolvidas que reduzem o desperdício e alimentam quem tem fome. Um bom exemplo é o Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com a SEASA. Alimentos que não têm valor comercial são doados para o Banco de Alimentos. Lucas disse que todos os dias, cerca de 120 quilos de frutas não vão para a prateleira dos supermercados. Se não fosse doação, tudo iria para o lixo. Uma fruta, às vezes, que dá para aproveitar, pelo menos um pouquinho, já ajuda bastante, né? Dá para reverter, né, essas frutas mais perdidas em outras coisas, né? Como suco. Os alimentos recolhidos diariamente pela OVG vão reforçar a alimentação de quem não pode comprar frutas e verduras. Pessoas que vêm de longe em busca de uma alimentação mais saudável e nutritiva. Eu pego desde janeiro. Eu pego alimentos aqui, porque lá em casa estava faltando as coisas. Aí alguns vizinhos me indicou que aqui estava pegando algum alimento. Aí eu resolvi vir, aí melhorou. Eu divido com a minha irmã e meu sobrinho. E a ordem aqui é aproveitar tudo. Os produtos que podem ser consumidos de imediato são separados e colocados nas cestas. Os alimentos frescos são distribuídos entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social e instituições cadastradas. Nós coletamos aí cerca de 150 mil toneladas mês daquilo que seria o quê? Discriminado, daquilo que seria descartado. Quando esse alimento já está com outro grau de maturação, um grau de maturação mais avançado, ele é direcionado para o processamento, onde nós fazemos o processamento como desidratação, os minimamente processados. E o Banco de Alimentos trabalha sempre com promoções da saúde, com ações de educação alimentar e nutricional com essas famílias e também com aproveitamento integral, desde a produção de molhos, de utilização de talos, de cascas na produção de bolos. Isso é importante, é a gente pensar no alimento como um todo. Quando ainda temos um alimento que ele não tem uma boa qualidade nutricional, esse alimento ele vai ser selecionado e descartado para a alimentação animal. O repasse de alimentos que antes iam para o lixo, para o banco de alimentos, levou a uma redução significativa no desperdício. Mas mesmo com a medida, a SEASA ainda gera incríveis 23 toneladas de lixo diariamente. São resíduos que não podem ser reaproveitados para a alimentação, a um custo anual de cerca de R$800 mil, só para que sejam depositadas no aterro sanitário. Situação que deve ser resolvida com a instalação de um complexo biodigestor que deve começar a ser instalado até o final desse ano. Todos esses resíduos sólidos geram gás, o biogás, o biometano, e isso poderá ser transformado em energia elétrica. Inicialmente, nós estamos ainda avaliando qual será o impacto disso, de quanto poderá ser economizado em energia elétrica. Mas tanto para a GNV como GLP ou a própria geração de gás para a energia elétrica, todas são possibilidades a serem desdobradas dentro desse projeto que inicialmente vai somente reduzir a questão do depósito de lixo em aterro sanitário, mas com essa economia poderá ser feito um novo investimento para aproveitamento desse gás gerado. Mas uma das finalidades também é a geração
do biofertilizante, que será retornado aos produtores rurais que aqui abastecem a Ceasa para seus cultivos, para a diminuição do seu custo de produção, para a produção de produtos orgânicos. A gente vai entrar dentro de um rol de sustentabilidade. A Ceasa passa a ser uma Ceasa que vai tratar 100% do seu resíduo orgânico, além já de fazermos o trabalho de reciclagem dos produtos não orgânicos, papel, plástico, madeira. Então isso já é feito, uma coleta seletiva. E cada um pode fazer a sua parte e reduzir o desperdício de alimentos. Por exemplo, os supermercados têm que começar a trabalhar quando os alimentos estiverem próximos da data de validade, um mês. Comecem a vender pela metade, por 10% do preço, vendem mais barato, porque as pessoas vão comprar e vão consumir antes que os alimentos saiam de validade. Então, desde o comércio, desde a pessoa que planta, o transporte, inclusive as famílias, tem uma responsabilidade nesse processo. É muito importante a conscientização. As pessoas não têm que ficar esperando que outros resolvam o problema. Vamos fazer a nossa parte. Vamos, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, ter um desperdício zero. Comprarmos apenas aquilo que nós vamos consumir, né? E se nós sentirmos que não vamos consumir, vamos utilizar esse alimento para doar para outras pessoas, para fazer com que outras pessoas que não têm acesso a esses alimentos possam ter acesso a esses alimentos. Tá aí a reportagem da Nívia Ramos, trazendo aí alternativas, né, para evitar o desperdício de alimento, de reaproveitar de maneira mais ampla, né, os alimentos que nós temos. Maristela, você que é chefe de cozinha, especialista, né, em gastronomia sustentável, está lidando diariamente com os alimentos, no preparo das refeições, da comida. Como você avalia essa questão do desperdício de alimento, a falta, né, de conscientização a respeito de um consumo mais sustentável? Ainda na sua avaliação, assim, é o maior desafio quando a gente fala também de desperdício de alimentos? Infelizmente, né, as pessoas ainda têm esse preconceito de que casca, semente, talo é lixo, né? E esquece da oportunidade que os próprios alimentos dão para a gente. Quanto mais você consumir do alimento, mais nutrientes você consome no seu corpo. Então, é questão de alimentar o corpo e a alma e evitar desperdício, né? Eu lido diariamente com isso, porque, além de ser chefe de cozinha, eu também sou professora e lido com pessoas com vulnerabilidade social. Eu ministro aulas em instituições que me acolhem, né? E já atendem pessoas com insegurança alimentar. E lá a gente faz um trabalho muito bonito, tanto com os adultos quanto para as crianças, da importância do aproveitamento integral dos alimentos, né? Parar com esse preconceito mesmo de que a casca é lixo e olhar o alimento de uma outra forma, né? Olhando o alimento como algo que vai salvar a sua vida e vai salvar o planeta. Então, eu deixo sempre a par de que quando você joga um alimento fora, você está jogando também dinheiro fora, está jogando nutriente fora e ainda prejudicando o meio ambiente. A partir do momento que essas pessoas começam a analisar, né, que está no seu bolso, está doendo no seu bolso, né, e está jogando comida fora, além de muita gente morrendo de fome, ainda tem o caso mesmo de desnutrição. Então, a partir do momento que eu passo essas informações a essas pessoas, elas começam a pensar e repensar nos seus hábitos. Olá. Estamos aqui na nossa Arena Repense, falando sobre desperdício de alimentos. Queria perguntar também para você, Paula, a respeito, a gente conferiu aí alguns dados na reportagem da Nívia, falando que 14%, né, dos alimentos também, eles se perdem entre a colheita e a venda. Tem também essa diferença que é importante a gente explicar para quem acompanha aqui a nossa live, né? O que é perda de alimento, o que é desperdício, né? Basicamente, qual que é a diferença? É uma ótima pergunta, né? Eu vejo como tudo desperdício, tá? A partir do momento que tu perde um alimento que deveria estar na mesa de uma pessoa, né? Na mesa de uma família, ele significa desperdício, né? E
Enfim, a perda se dá, esse nome que se dá de perda é no transporte, é na colheita, né? Aquele alimento que quando tu colhe ele já não está lá muito perfeito. Então, por ser, né? Por a gente viver num país onde a monocultura, onde grandes propriedades produzem o mesmo alimento, eles priorizam a qualidade, a boniteza do alimento, né? Então, o que acontece? Se uma laranja não tá lá muito laranjinha, muito bonitinha, ela já significa perda, né? Então, ali na reportagem, quando vocês trazem a perda, eu já vejo a perda bem antes. Eu vejo a perda quando a gente usa monoculturas, quando a gente usa grandes propriedades para produzir apenas um alimento. A gente esquece que a nossa biodiversidade ela é incrível, né? Hoje a gente come, acho que é 10% de todas as espécies e possíveis alimentos que a natureza poderia nos fornecer. Por quê? Porque a gente foi buscando comodismo, foi buscando aquela bananinha prática para a gente colher, né? Para a gente descascar e já comer. A gente foi buscar como humanos, a gente foi buscar a nossa praticidade, o nosso conforto, né? Então, a nossa perda, eu já vejo ela antes, quando a gente não busca um alimento que é de qualidade, que é orgânico, que é de uma agrofloresta. Isso está cada vez crescendo mais, porque a nossa geração, a gente já não quer mais aquele alimento cheio de agrotóxicos, cheio de veneno, né? A gente quer um alimento que seja saudável, que tenha gosto de alimento. Então, que a gente coma uma maçã, que a gente não se preocupe lá que a maçã 50% é agrotóxico. Como assim? Aí mesmo lavando, mesmo descascando, aquela fruta ela não vai ficar tão saudável quanto um orgânico, um agrofloresta, né? Porque um sistema agroflorestal, ele visa respeitar os ciclos da natureza, respeitar a biodiversidade. Então, a perda, eu vejo que a perda é todo esse nosso sistema agro, né? Que o agro é pop, o agro é isso, é aquilo, mas no fim, ele traz um alimento cheio de veneno para cima da nossa mesa, ele empobrece os nossos solos, ele faz com que se chame de perda, né? Esses alimentos no transporte. Por que não eu ter um vasinho com manjericão? Quando a gente começa a produzir, que nem a Maristela está ali naquele jardim lindo, começa a produzir o teu próprio alimento, tu não está produzindo só alimento, tu está trazendo segurança alimentar. Qualquer plantinha que tu tiver em casa, que tu não for precisar comprar no supermercado, comprar numa feira, isso já é uma segurança alimentar. Isso eu aprendi com o professor Germano, ele é o cara muito expert assim, na questão de alimentação orgânica, compostagem, né? Porque hoje a gente vê que toda essa perda de alimentos, infelizmente, ela vai para dentro de um aterro sanitário, para dentro de um lixão. Inclusive, semana que vem a gente vai estar dando começo aí da nossa semana da compostagem, porque esses alimentos, eles são nutrientes, e são nutrientes que precisam estar em nós, né, humanos, e devolvidos para o solo. A gente vê que a perda, quando a gente... eu sou aqui do Sul, né, do Rio Grande do Sul, então a gente tem um costume muito forte, assim, de tomar mate, chimarrão. O que eu falo, né? Para mim, assim, que eu falo para mim é inaceitável uma erva mate, né, que é praticamente um pozinho, tipo uma borra de café, ir para dentro de uma sacola que demora em média 400, 500 anos para ser decomposta, sendo que eu posso jogar no meu jardim e em uma semana a erva já virou terra. Isso é compostagem, isso é tu evitar a perda, né? Então começa por aí, né? Começa a gente buscar alimentos mais saudáveis, mais próximos, né? Descobrir de onde vem o teu alimento, descobrir quem é que produz esse teu alimento. Isso a gente pode, né? Porque isso não é um privilégio para todo mundo. Infelizmente, a gente vê aí que a realidade das pessoas hoje, elas estão buscando, eles se alimentam com o que tem, com o que dão, né? Então, é muito esse banco de alimentos, é exatamente isso. A pessoa não tem escolha, então ela vai comer o que dão.
né? Então, a gente que tem o privilégio de ir ou numa feira ou no mercado poder escolher, que é um privilégio, sim, infelizmente, apesar de deveria ser um direito, a gente tem que priorizar as escolhas, né? A gente tem que começar a pensar, por que eu vou comprar uma maçã que veio lá 1.000 quilômetros para eu poder comer, sendo que eu tenho o Joãozinho da banquinha aqui que traz do município vizinho. Então, começar a fazer essas trocas, sabe? Buscar por feiras, buscar por... Bom, eu já falei um monte, né? Não é a primeira vez que eu tô aqui e eu peço para o pessoal, né, até me avisar, me dar me respirar diferente, assim, para eu parar de falar, porque senão eu vou falando, né, gente? Que eu sou uma bagagem aqui. Ô, Paulo, tem muita gente, viu, que tá aqui curtindo a sua mensagem, que você tá trazendo aqui pra gente, tá manifestando conosco, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. A Gabriela Lapô, acho que é essa mesmo a pronúncia certa, viu, Gabriela? Acho que eu não estou errando aqui seu nome. Você diz aqui pra gente que o tema é muito relevante, muito obrigado pela sua participação. A Caroline Amorim nos dando aqui, também fazendo um cumprimento a nós. A Joyce Rodrigues também com a gente. Aqui a Mariazinha, oi Mariazinha, tudo jóia? O Vinícius Luiz também falando assim, ó, comemos muito pouco, né? Também a Ana Viana nos cumprimentando. Fique à vontade aqui para você interagir com a gente no decorrer aqui desta Arena Repense. E aí, Jéssica, olha só, um estudo que foi realizado no ano passado pela Universidade Federal em São Carlos indicou o seguinte, o estudo no ano passado, o desperdício de alimentos. Das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidos no Brasil por ano, 26 milhões são jogados no lixo. E aí, Jéssica, está com a gente também a Marli Afonso. A Marli teve uma experiência de um projeto de segurança alimentar em Boa Vista, lá em Roraima. Marli, associando então esses números aí à sua experiência de segurança alimentar, o que a gente pode trazer, né, a respeito do aproveitamento de alimentos? Olá! Então, Samuel, eu comentei um pouquinho sobre a minha experiência, né, lá em Boa Vista. Coordenei um projeto de segurança alimentar. Lá em Boa Vista nós temos a situação, né, de crise migratória, onde muitos imigrantes venezuelanos, que eles estão, de certa forma, né, fugindo da Venezuela, que está uma situação muito complicada. E lá a quantidade de pessoas em situação vulnerável, ela é muito grande. Então existem vários projetos lá em Boa Vista, né? Na verdade no estado de Roraima. Então eu coordenei um dos projetos que nós tínhamos ali a função de auxiliar, né, as famílias na questão da alimentação. Como fazíamos isso? Nós oferecíamos refeições para algumas famílias que estavam em situação de rua, que também viviam em abrigos, que estavam em locais que recebiam determinado suporte. E nós fazíamos ali alimento, levávamos para a distribuição. Mas também nós tínhamos muita parceria de comércio, que eles nos apoiavam doando o alimento. Esses alimentos aí que nós vimos ali na reportagem, que muitas vezes eles são descartados, mas eles estão ainda bons para o consumo. Então nós tínhamos muita ajuda do comércio da região, onde nós fazíamos toda uma seleção para a preparação desses alimentos, para a distribuição para essas famílias em situação vulnerável. Então, foi um projeto muito legal, ainda acontecem outros projetos de segurança alimentar lá em Boa Vista, e foi uma experiência muito boa. E quando você tem a oportunidade de ajudar as pessoas nesse sentido, né, de alimento, é algo que as pessoas precisam, né, de alimento, é algo muito gratificante. Então, foi um aprendizado muito grande para mim, e eu levo isso para a vida, e sempre quando tenho oportunidade, falo com os nossos jovens aqui, inclusive os jovens no módulo presencial, jovens da Renapse, sobre a importância, né,
de você cuidar da sua saúde, de comer alimentos saudáveis, e também na questão do desperdício. Nós conversamos com eles bastante sobre isso, da importância de reaproveitar os alimentos, e é isso aí. Pense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demabai Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense faz uma pausa rapidinho, 1 minutinho só, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense, falando sobre desperdício de alimentos. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, Maristela, queria falar com você também a respeito de uma cultura, né, que é muito forte aqui no Brasil, que é aquela cultura da fartura, né, de ter alimentos ali na mesa, uma mesa farta, uma mesa que até desperdiça, né, na verdade, sobram alimentos ali. Esse tipo de cultura, até mesmo de ir ao supermercado, do brasileiro sempre querer também comida fresca, né, à mesa, isso de alguma maneira é também assim, uma das principais causas para a gente estar vendo tanto, né, o desperdício de alimentos atualmente, essa cultura da fartura presente ainda muito forte aqui para os brasileiros? Sim, mas primeiramente queria fazer uma observação ao assunto abordado no bloco anterior, que é o mesmo assunto, né, da questão da educação. Hoje é um dia da educação, né? E a questão do desperdício de alimentos, gastronomia sustentável, utilização total do alimento, é uma reeducação ao povo, né? Infelizmente, nós perdemos isso porque nos antepassados, nossos avós, bisavós já tinham essa prática do aproveitamento integral dos alimentos, mesmo por questão de desperdício, fome, e sem pensar em técnicas, eles já faziam isso dia a dia, mas com a questão da industrialização, do tempo pouco que a gente tem antes do trabalho, depois do trabalho, não tem tempo de parar para fazer comida, muita gente aproveita e muda para a industrialização dos alimentos, né? Então, assim, é uma questão de transformação dia a dia. Quando a gente fala em dar uma aula de gastronomia sustentável, falar sobre sustentabilidade, falar sobre desperdício de alimentos, nós temos que nem formiguinhas, plantar uma sementinha em cada um e fazer com que cada um se conscientize, né? Claro que, foi o que a Paula falou, infelizmente não temos, a maioria da população não tem acesso a uma alimentação saudável e orgânica, infelizmente, né? Porque muita gente acha que o alimento... Estou falando das pessoas que têm dinheiro para comprar, tá? Muita gente acha que o alimento não é uma maneira de investimento, e sim é uma maneira de investir no seu futuro, no futuro do planeta, né? Ajudando os pequenos produtores e sim absorvendo alimentos que realmente são saudáveis, né? E quando a população não tem esse acesso a uma alimentação orgânica e saudável, eu sempre recomendo respeitar essa sazonalidade dos alimentos. Quanto o alimento está na sua época, menos agrotóxico a gente consome. Mas fazer essas substituições e procurar sempre os nutrientes de cada alimento para saber o que o seu corpo necessita. Então, se hoje é época de laranja, vamos consumir laranja. Se hoje é época de chuchu, vamos consumir chuchu. E substituindo a cada safra, para que a gente absorva menos agrotóxico, menos veneno, e a gente possa ter uma alimentação mais saudável e consciente. E a questão da cultura, realmente é uma cultura em que, independente dos povos, por exemplo, os povos que têm guerra, eles valorizam mais o alimento do que os povos que não têm, exemplo, né? Mas as pessoas, tanto de baixa renda, alta renda, a renda que for, ainda tem essa discriminação, né? De que eu tenho que ter fartura na mesa, eu tenho que comprar tudo que tem no mercado para ficar uma mesa bonita. Não, gente. Organize suas compras, faça um planejamento semanalmente, nem mensalmente, semanalmente, para saber o que tem na sua geladeira, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, o que não vai ser utilizado. Coloca para compostagem, não joguem fora, pelo amor de Deus, e utilizem todo o alimento, porque quando você
consome e joga fora, compra e joga fora o alimento, você está jogando 30% do seu dinheiro fora. Além de ter muita gente passando fome, é claro. Então, você joga nutriente fora, joga dinheiro fora e você não está vendo o quanto você desperdiça no seu pagamento, no seu dinheiro, na economia familiar e que pode estar ajudando ao próximo. A Marli falou da questão das ações sociais que ela fazia, onde ela trabalhou. Eu costumo também fazer ações sociais e eu vejo muita discriminação em relação à alimentação saudável para essas pessoas que recebem esses alimentos. Mas quando a gente coloca um alimento, transforma o alimento, não só aquela mesmice que a gente come todo dia, e sim pesquisar receitas novas, variar, fazer com que os cardápios sejam uma cara nova, né? Faz com que as pessoas se interessem e consumam. Eu tiro por mim, porque eu dou também aula para as crianças, e as crianças, por mais que falem, ai, tia, é saudável, não gosto, pelo amor de Deus. Eu acho que você pegando e apresentando o alimento de maneira lúdica para a criança faz com que ela se interesse e experimente. Tudo na minha aula eles experimentam. Seja o suco de chuchu com limão, seja o bolo de feijão que é doce, seja a cocada de casca de melancia, tudo eles experimentam. Isso é uma questão mesmo de didática e é uma questão de fazer com que as pessoas mudem um pouco o pensamento em relação ao aproveitamento integral dos alimentos. Aqui na live, na nossa live no YouTube, youtube.com/SagresTV, pessoal, dá tempo de curtir, continue aí comentando. Maristela, o pessoal está trocando receita aqui, viu? Enquanto você destacava aqui algumas questões. Ótimo. Olha só, a Paloma lançou uma pergunta aqui: quais práticas simples posso fazer em casa para evitar o desperdício? Aí logo em seguida vem aqui me perdoe se eu errar seu nome, tá bom? Pode me corrigir aqui na live. A Dirien Johanna Fernandes disse assim: olha, com o arroz que vai sobrando, você pode fazer bolinhos de arroz. Aí ela deu outra dica também. Chá com as cascas do abacaxi, faz lá na casa dela. Ontem mesmo eu fiz. Boa. E aqui ela também... Aí ela lançou sobre as cascas, Maristela, uma questão. Ela disse o seguinte, não é... procurando aqui a mensagem, agora sim, ela falando então sobre as cascas. Bom, como é que pode ser esse aproveitamento? E aí, muita gente tem preconceito, não é? Com a casca, como é que pode usar? Bom, a casca do abacaxi em particular, é isso? No geral, né? Ela trouxe o exemplo aqui do abacaxi, mas sim, a casca no geral, dá para aproveitar, dá para tirar o preconceito? Dá. Você já experimentou um molho de casca de banana? Filé de casca de banana? Isso aí é novo, então, viu? Isso é novo. Um pavê de casca de abacaxi, que muita gente acha que joga fora, e pode se consumir sim. Claro que é uma cocção mais demorada, mas que pode se aproveitar sim, também a casca do abacaxi. Tanto no chá, quanto no suco, como também é algo que é algum doce, algum prato salgado. Casca de abacaxi com farofa, excelente. Nossa, é uma delícia. Se eu fosse vocês, experimentava o que você tem dentro de casa, você pode colocar em prática. Nossa, eu tenho uma casca de, por exemplo, batata na minha casa. O que eu posso fazer com ela? Na internet, ela está cheia de receitas. Eu apresentei uma websérie que se chama Comida que Transforma, que está disponível tanto no IAC GNT quanto na Gastromotiva, que é de onde eu vim, né, de onde eu comecei esses hábitos. E lá tem 16 receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Sou eu, um outro chefe que apresento, e lá você pode variar tudo aquilo que você tem dentro de casa. São coisas simples, um brócolis, um tomate, uma geleia de tomate é viciante, gente, vocês têm que experimentar. E geleia de tomate com tudo, casca, semente, tudo, fica maravilhoso. E muita gente torce o nariz quando eu falo que é geleia de tomate doce, as pessoas meio que torcem, mas depois que experimentam, não querem outra coisa. Ô, maravilha! Deu água na boca aí, viu, Jéssica? Eu gostei dessa ideia da geleia de tomate, viu? Achei boa. Ô, Paula, você fala com a gente de Porto Alegre, a gente está numa conexão tão legal, a Marli em Curitiba, você em Porto Alegre, Jéssica e eu aqui na região central do Brasil. Olha só, Paula, a gente lembra aqui a respeito de um documentário, conversava com a Jéssica agora há pouco, tão famoso na história, aí de Porto Alegre, o Ilha das Flores, feito lá em 1989,
que trata, para quem não se lembra ou não viu esse documentário, ele trata especificamente de um depósito de lixo em uma área na região metropolitana de Porto Alegre. E aí o curta apresenta o seguinte: a Maristela falou do tomate e aqui lembrei também do Ilha das Flores. É porque o curta ele apresenta a trajetória de um tomate desde a colheita lá com o senhor oriental, aí vai passando pelo supermercado, por uma dona de casa, até a chegada lá neste lixão, na Ilha das Flores. E lá as crianças, é uma parte até triste, o documentário termina com o Guarani. O que é aquele Guarani? Se lembra da abertura da Voz do Brasil, aquela clássica, é este o Guarani. E aí as crianças disputavam alimentos, que sequer serviam para o alimento dos porcos. Passados aí já tantos anos, esse documentário aí da tua região, Paula, e a gente tratando aqui de desperdício de alimentos, parece... esse 1989 parece tão real nesse Brasil de hoje, de 2022... Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso. É o ano que eu nasci, então já fazem 33 anos. Vai fazer 33 anos desse documentário. A gente teve aí muita luta para sair desse mapa da fome. A gente teve muito investimento, para levar comida digna, para a mesa dos brasileiros. E hoje não é muito difícil da gente encontrar essas cenas, tanto em noticiário, mães pegando em caminhão de lixo, coisa vencida para seus filhos. É um desespero, Eu acredito que é o desespero, é criança com fome, é você com fome, e a fome, ela desestrutura o ser humano, Tu não é mais aquela pessoa, tu é outra pessoa. Com fome, tu não é mais ser humano. E uma coisa que eu aprendi é que com fome tu não consegue nem pensar, Tu não consegue ser criativo, tu não consegue estudar. Então, como é que uma criança que não tem um alimento, que está na escola, Está na escola muitas vezes pelo alimento que a escola fornece. Então, infelizmente, essa realidade ela não está só aqui em Porto Alegre. Ela está no Brasil todo. A gente sabe que o mapa da fome, a gente voltou para esse mapa, da fome, enfim, é uma desigualdade social tão grande, tão histórica, assim, que para mim é inaceitável que o país como o Brasil, com o potencial de alimento, o potencial que a gente tem para produzir o alimento, para alimentar os nossos brasileiros, tá desse jeito de novo, sabe? E a gente sabe que para sair desse mapa da fome, de novo, para sair desse mapa, vai ter que vir muito trabalho duro, vai ter que ter muita gente empenhada para que isso aconteça. Coisa que a gente não está vendo esse ano, não viu pelos últimos 3 anos, É algo que vai vir, talvez, ano que vem, começar a se preocupar com o povo brasileiro que passa fome. Então, a gente vê que é uma realidade tanto para o alimento, como a própria realidade dos catadores de materiais recicláveis também, trazendo um pouquinho aqui para a minha realidade, que é com que eu trabalho, a questão dos resíduos sólidos, ela é bem complexa, Então, a gente tem aí a nossa matéria orgânica, que é esse desperdício que a gente fala, que muitas vezes ela está lá nessa lata de lixo que vocês chamam, que aqui no Lixo Zero a gente chama de residuário, de coletor. Então, lixo é resíduo. Então, a gente vai fazendo essas troquinhas aí culturais que a gente tem aí na ponta da língua. E é uma tristeza porque muitas vezes o próprio material reciclável ele se perde por esse desperdício, do alimento. Então, tá lá um material que poderia ser revendido, convertido em renda para os catadores, em alimento, e ela tá lá toda misturada em aca, Como é que o presidente chama nessa imundícia, nessa sujeira. Então, uma coisa que a gente fala é a questão dos orgânicos, é que a gente deveria devolver ele para a terra, Devolver ele para a terra, tu não vai passar por esse sistema de estar misturado com material reciclável. Então, infelizmente, esse mapa da fome, ele vai ficar por um tempo, eu acredito. A gente tem que fazer o nosso papel, que é disseminar a informação correta,
né, sendo voluntário em algum projeto aí que a gente tenha né, que a gente veja que eu estava lendo uma reportagem que o trabalho voluntário ele aumentou bastante agora na pandemia, justamente por tudo isso, né? Crise mundial de saúde sanitária, Brasil voltando para o mapa da fome, cada vez mais casos de dengue, resíduo que é colocado em lugar errado, alimento colocado em material reciclável. Então, a gente precisa reeducar o nosso povo, né? A gente precisa reeducar, ensinar eles que a casca da batata ela pode ir na air fryer e virar, né, um petisco com a cervejinha e tudo bem, sabe? Tudo bem. Reeducar mesmo a nossa sociedade, reeducar ela para aprender, né, para se despertar para essa consciência aí dos resíduos, do nosso alimento, do nosso consumo, né? O ODS 12 ele é super claro nas metas, né? Ele é super claro. Então, reduzir em 50% os seus resíduos sólidos. Como que faz isso? Compostar. Compostagem, tu tem aí o teu resíduo orgânico, ele é mais de 50% do teu resíduo que tu gera. Composta, tu atingiu a meta. Aí o que a gente faz? A gente dobra a meta, né? Então, aqui no Lixo Zero a gente faz isso. Chega na meta, a gente dobra a meta. Então, o ODS 12, enfim, os ODS, eles são todos ligados, né? Eles são... Tu não consegue ler um ODS sem estar linkando ao ODS 15, que é a vida terrestre, um ODS 6 lá, que é água e saneamento. Então, a gente não consegue trabalhar um ODS só. Aqui no Lixo Zero, a gente fala que o ODS, ele é super, né, ele transitam, né? Então, o ODS 12, ele é ótimo, porque ele traz metas super claras. Então, o desperdício, ele está lá dentro como reduzir o desperdício em 50%. Como que a gente vai reduzir esse desperdício? Comprando do pequeno produtor, comprando da feirinha do local, né? Evitando toda essa perda. Porque daí, pensem comigo, se o meu alimento vem ali da cidade do lado, eu compro aqui na esquina da minha casa, qual perda que ele vai ter? Né? É quase zero. Né? Já é diferente do um mamão que vem, por exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul, né? Mamão que vem lá de São Luís. Vai vir, sei lá, né? Vai chegar. Que tipo de mamão que vai chegar? Daí o consumidor reclama que o mamão chegou amassado. Poxa, né? Veio lá do outro lado do Brasil, como é que não vai amassar o mamão, sabe? Então, eu acho que a gente tem que trazer toda essa educação, né? A gente pensar no mundo como um sistêmico, né? As nossas ações, elas têm reações. O que a gente faz hoje, né? É importante. A gente tem que entender que a gente não, infelizmente a gente não é a gente é uma sociedade, né? A gente depende do coletivo, a gente está aqui a rede Lixo Zero, como eu disse para a Maristela, a rede é maravilhosa, por quê? Porque a gente se apoia. A gente tem um problema, eu preciso de alguém que fale sobre isso, tá lá, Maristela, tal. Então, assim, essas redes de apoio, né? Essas redes, esses sistemas que a gente está fora do sistema, na verdade, né? A gente brinca que o Lixo Zero é um movimento anarquista, né? Porque a gente causa o caos, a gente quer dialogar, quer falar sobre... A gente quer falar sobre compostagem, a gente quer falar sobre desperdício, a gente quer falar e quer que as pessoas ouçam e compreendam. Porque a gente mostra pelo exemplo também. Eu, por exemplo... Eu, até um certo tempo, assim, eu tinha um costume bem feio, assim, de desperdício, assim, né? Eu fazia comida para mais e tudo mais. Aí, hoje, eu tenho a minha composteira, eu congelo as minhas porções certinho, né? Eu tento comprar o alimento para a semana na feirinha. Então, são coisinhas, assim, que a gente vai aprendendo, né? Como administrar uma casa, né? Porque, enfim, é uma família, às vezes, que tu tem que alimentar. Então, é tudo isso, é várias coisas. Não existe, assim, uma receita de bolo, assim, para parar o desperdício, enfim, né? É muitas ações juntas. Te chamava aqui porque tem tanta gente compartilhando mensagens aqui na nossa live. O Gustavo Henrique, a Anne Mendes, algumas pessoas aqui, inclusive, compartilhando não só receita, mas também falando aqui sobre a compostagem, né? A Amanda Frost relatando aqui sobre as cascas de alimento. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais mensagens, Jéssica, de quem participa conosco. Vamos para uma pausa? Bem breve. Rapidinho, a Arena Repense volta daqui a pouquinho com continuidade aqui do nosso bate-papo sobre desperdício de alimentos.
Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. A Arena Repense já está de volta. A Arena, que é uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Ademar by Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e Sistema Sagres de Comunicação. Vamos voltar lá para a nossa live, youtube.com/SagresTV, com as participações dos nossos jovens aprendizes que estão conectados conosco, Samuel. Ô, Jéssica, vamos sim. Olha só, tem tanta gente com questionamentos, comentários tão interessantes. Eu falei da Amanda Frois agora há pouco, ela perguntou o seguinte, um assunto que nós falamos. Você acha que é possível fazer receitas com cascas de alimentos e reduzir assim o desperdício de comida? A Maristela já falou um pouco com a gente a respeito desse tema. A Keila Queiroz gostou o seguinte, do filé de casca de banana. Ela falou que é perfeito. Fiquei curioso com essa aí, viu? Fiquei curioso com essa aí, filé de casca de banana. Bom, tem aqui também mais participações. O pessoal vai trocando receita aqui, tá gostando. A Amanda falou que depois eu quero testar filé de casca de banana. Aí tem aqui, olha o que o Vinícius Tondolo falou assim, eu já comi mousse de limão que no lugar do leite condensado foi utilizado o chuchu. Essa aí eu pago para ver. Ô, Jéssica, eu tenho preconceito, viu, com o tal do chuchu. Chuchu é o alimento vitaminado, A, B e C. Eu faço essa brincadeira, né? Água, bagaço e casca. Agora, o Vinícius me diz aqui que já comeu mousse de limão, né? Tira o leite condensado, que é maravilhoso, né? Para poder colocar o chuchu. Essa eu tô curioso, viu? Essa aí eu quero ver. Aí tem aqui a Lívia Rodrigues, o bolo de milho. A Júlia também quer a receita do chuchu aí na mousse. Bom, tem aqui também a Maria Eduarda participando. São muitas mensagens aqui, a gente vai falando nessa reta final, Jéssica. Isso aí, a gente segue aqui com a nossa Arena Repense. Pedir aqui para as meninas aqui para a gente já partir para as considerações finais, porque infelizmente hoje nosso tempo está acabando. Queria perguntar para você, Marli, que trazer também a sua participação a respeito do trabalho, né, que é feito com os jovens para levar essa conscientização a respeito de um consumo mais sustentável. A gente falava aqui na semana passada na Arena Repense sobre educação ambiental. Quero deixar também um espaço aberto para você falar um pouco desse trabalho que é desenvolvido com os jovens a respeito do tema do desperdício de alimentos. Nós trabalhamos muito com a questão da orientação dos jovens, né? Porque eu acho que tudo começa com a questão da educação. Até a Paula comentou, a Maristela comentou sobre a questão de nós temos que nos reeducar. Nós estamos acostumados muitas vezes com o comodismo, é tudo muito pronto, é muito prático, né? Nós no mercado vai lá e pega algo muito pronto, embalado, né? Industrializado, e acabamos esquecendo um pouquinho, né? De nos alimentarmos de uma forma mais saudável e também utilizarmos o alimento como um todo, de maneira integral, conforme a Maristela já falou aí que é possível, né? E já fiz algumas coisas também na minha casa e, de fato, sim, nós podemos fazer isso. Então, nós trabalhamos com jovens dessa forma, orientando e dando dicas para eles, nos orientando, porque quando o jovem chega em casa, ou até mesmo, né, na escola, a criança chega em casa e conta para a família, olha, podemos fazer assim? Eu acho que é possível uma conscientização da família. Eu acho que tudo começa, né, com a gente, com cada indivíduo. Se cada um de nós fizermos ali a nossa listinha, não exagerarmos na hora de comprar, conforme até a Maristela fez o comentário, se não me engano, de fazer uma listinha daquilo que nós temos que comprar, né, comprar aquilo que é necessário, não aquilo que às vezes nós vamos ao supermercado, eu acho que eu preciso disso, acho que eu preciso daquilo, e muitas vezes nós não utilizamos tudo aquilo que compramos. Então, nós trabalhamos isso com jovens, até uma questão mesmo até para a questão financeira, né? De você não desperdiçar também o seu dinheiro. Então, é isso, nós trabalhamos com jovens com essa questão aí de orientação aí
para não desperdiçar e também cuidar aí da vida financeira desde agora. Deixa aqui o espaço aberto para suas considerações finais, para fazer também uma defesa aqui ao chuchu, viu? O Samuel falou que é sem graça e eu sou super favorável aqui do chuchu. Posso defender o chuchu? Por favor. Bom, gente, pelo amor de Deus, não discrimine o chuchu, tadinho. Por favor, gente, além de ter bastante água, tem bastante nutriente no chuchu todo. Olha, eu vou lançar um desafio. Experimente fazer um chuchu à parmegiana com molho de casca de banana. Ou então um suco de chuchu com limão, que é maravilhoso. As crianças amam lá na instituição. Ou então até um brigadeiro mesmo de chuchu, ou um arroz doce feito de chuchu. Pelo amor de Deus, experimentem. Vocês vão ver o que o chuchu vai fazer. Vai impressionar vocês no sabor, porque ele absorve aquele sabor, né? Você sabendo fazer o chuchu, você tira aquele preconceito de que ele é sem graça, sem sal, e coloca sabor nele. Então, não discrimine, pelo amor de Deus, não discrimine nenhum alimento, porque você pode fazer maravilhas com o que você tem dentro de casa. É só você criar, aprender técnicas, colocar sabores, temperos. A gente tem uma variedade de temperos que você pode plantar na sua própria casa e pode incorporar nos seus pratos. Você, adicionando sabor a esses alimentos que muita gente considera sem graça, vai, como é que eu posso dizer? Mudar os ares, né? Vai mudar o seu conceito em relação ao aproveitamento, aos alimentos de modo geral. Fiz a defesa. Do chuchu aqui. Paula, o espaço também está aberto aqui rapidamente para suas considerações finais. Nosso tempo já está acabando. Já agradecendo também a sua participação, a disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Ai, estou sempre disponível. É muito legal vir aqui bater um papo com vocês. Gente, eu acompanho também pelo YouTube, tá? Aí eu vi aqui que tem uma pergunta. Desculpa, apresentadores, mas eu estou passando na frente aqui, ó. Porque eu quero terminar daí a minha participação aqui com essa pergunta, ó. Será que unir compostagem e hortas urbanas ajudaria nessa questão da fome? Com certeza, né? Com certeza, políticas públicas que façam, que ajudem a transformar esses espaços, né, que são ociosos, que estão abandonados, né, transformar numa horta. As escolas deveriam ter, todas as escolas deveriam ter horta, todas as escolas deveriam compostar, né? Todos os bairros a associação de bairro deveria cuidar de um espaço para ter uma horta, para ter uma compostagem. Eu quero deixar um convite aqui muito especial. Eu estou junto com uma rede linda dos embaixadores Lixo Zero, dos composteiros do Brasil. A gente está organizando, semana que vem vai iniciar a Semana da Compostagem. No domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai ter um painel que vai falar sobre o passado, o presente e o futuro da compostagem. Então, convido todo mundo a estar lá presente, domingo, 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Instituto Lixo Zero Brasil. Eu vou estar mediando esse papo aí com várias pessoas que entendem maravilhosamente sobre a compostagem, sobre o tema que a gente está trazendo esse ano, que é a regeneração, né? A gente sabe que os nossos solos estão cada vez mais degradados, então a compostagem é uma aliada, né, tanto ao desperdício, que a gente devolveria todos esses nutrientes para o solo, como para regenerar aí o nosso planeta, que cada vez mais está cansado desses seres humanos que só poluem e destroem. Então fica o convite, domingo, 10 horas, painel de lançamento da Semana da Compostagem. Já somos mais de 80 cidades com iniciativas da compostagem. Então, mobilizar o Brasil aí para essas boas práticas. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada também a Maristela Sodré e a Marli Afonso, que participaram aqui na nossa live Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovens, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação.